Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? É com muito prazer, com muita alegria que eu estou aqui agora à frente das câmeras aqui para estar trazendo mais esse módulo da Escola para vocês, né? Fico muito feliz pelo convite, pela experiência de estar aqui como um professor, né, digamos assim, né? Tenho muito a aprender ainda, muito a caminhar ainda nessa área. Mas fico feliz por estar aqui para estar trazendo mais um conteúdo para vocês esse ano, né? Nós vamos estar tratando aí por algumas aulas o módulo de adoração, né? Um assunto muito interessante, um assunto que para mim é muito interessante, muito importante, e importante para a vida de todo cristão, todo crente, esse estudo. Fico feliz por estar aqui agora trazendo esse conteúdo para vocês. Queria agradecer pela oportunidade e pela atenção de vocês que vão estar aí comigo nesse tempo aí. Com certeza espero que nós possamos estar aprendendo juntos aí nesse tempo. Queria estar orando e agradecendo a Deus por esse momento e colocando tudo isso diante dele que vamos estar falando aqui. Oremos então. Senhor, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Pai, por estarmos aqui buscando aprender e entender mais de tudo aquilo que o Senhor tem na Tua palavra para nós, ó Deus querido. Que o Senhor possa me usar como ferramenta, Pai, possa trazer à minha mente, Pai, as palavras aqui, tudo aquilo que foi estudado, que foi preparado aqui para essa aula, ó Deus querido. Que possa trazer clareza, possa trazer entendimento, possa trazer sabedoria para tudo aquilo que eu vou estar falando, que seja, Pai, de Ti, Pai, não de mim. Esteja também com os irmãos que estão assistindo, que vão assistir essa aula, Pai, que o Senhor possa também os acalmar nesse momento, que eles possam, Pai, estar aqui também ouvindo e aprendendo, Pai, e caminhando junto conosco, Pai, nessa caminhada de aprendizado sobre os Teus assuntos, Pai, os Teus temas e sobre tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, nesse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E vamos estar dando início à nossa aula. Vamos estar falando de adoração, né? Adoração é uma palavra e um contexto muito vasto, né? E eu queria começar perguntando para você, nesse momento, o que você acha, o que você considera como adoração? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça se eu te perguntar? O que é adoração para você? Pensa aí um pouquinho. Qual que foi a primeira coisa que apareceu, que veio à sua cabeça? A adoração para mim é isso. Adoração para mim é aquilo. Então, a adoração ela não tem ela pode variar de contexto, de cultura, de religião. Ela tem sempre ela varia, né? Ela não tem um significado fechado em si. A adoração é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, ela não é. Ela é vasta. Ela não tem um significado fechado, definitivo. Ela varia de acordo com cada interpretação, com cada cultura. Então eu acredito que provavelmente, né, para a grande maioria, aí pensou que vem à sua cabeça quando eu falo adoração para você o quê? Ah, é louvor. Mas o que é louvor? É cantar só? Não, não é. A louvor e adoração não é só a música, né? Na nossa cultura da América aqui, na nossa cultura brasileira, eu acredito que a adoração ela está bem ligada, quase provavelmente, acho que a maioria das pessoas liga a adoração ao louvor, mas o louvor não é só música também, né? Liga ali, a gente sempre liga essas duas palavras estão ligadas, louvor e adoração, louvor e adoração. Mas a adoração ela não é só isso. Ela tem várias ramificações, ela tem várias ações dentro dela que são consideradas a adoração. Então, o que podemos considerar como adoração? Cantar, músicas, louvor, ir a cultos, servir, atos de caridade, dízimos, ofertas, jejum, oração. Podemos considerar tudo isso como adoração a Deus. Em outras culturas, também podem considerar adoração como sacrifício de animais, como já foi considerado na Bíblia também, né? A gente vê lá em Levítico, Deuteronômio,
Números, a adoração ali ligada, a adoração, a oferta ligada ao sacrifício de animais, a queimar holocaustos, a trazer cereais. Então a adoração ela também é isso. O ato de servir, a gente usa muito nos cultos de hoje, né? Tem um pessoal que serve, que a gente usa isso para serviço, né? Para servir na transmissão, servir na gravação de aulas, servir na portaria, servir no estacionamento, servir no auxílio dos irmãos ali, onde vai sentar. Tem o pessoal que está servindo no louvor, na prática de música. Então a gente tem muito isso desse contexto de servir como adoração. Isso a gente vê muito lá em Êxodo e Deuteronômio, né? Foi muito empregado lá essa palavra, servir, o serviço a Deus, e foi a palavra que Moisés usou para falar com o faraó. Né? Quando ele foi falar com o faraó, ele usou essa palavra: eu quero ir servir ao meu Deus lá no deserto, a tantos dias de distância. Quero ir prestar um culto, ofertar a Deus, servir a Deus. Foi essa palavra que ele usou lá quando ele foi falar com o faraó. Né? A adoração e a religiosidade. Né? Nós temos várias religiões, temos várias, e nessas religiões temos vários, às vezes, formas de como adorar ou como servir. Né? Temos religiões que adoram a Deus ou que servem a Deus de uma forma. Temos religiões que servem a Deus de outra forma, né, com outro tipo de culto, com outro tipo de serviço, com outro jeito e forma, usos e costumes. Então nós temos várias diferenças no contexto de adoração na religiosidade. E Tiago ele vai falar uma coisa bem interessante, né, sobre a adoração e a religiosidade. Lá em Tiago 1,26, ele vai falar assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua ferina, está apenas enganando a si mesmo, e a sua religião não vale de nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades, que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Então, Tiago traz uma palavra aqui extremamente forte para aquele contexto e para o nosso contexto de hoje. Né? Ele está vendo ali o pessoal cultuando a Deus em quatro paredes, fazendo as coisas de um jeito, né? E ele traz essa palavra: não adianta vocês virem só fazer o seu serviço aqui na igreja se vocês não ofertam, se vocês não cuidam dos necessitados, se vocês não refreiam a sua língua no maldizer ao irmão, se vocês não são fiéis a Deus e se vocês não se contaminam com o mundo. Não adianta vocês achar que vocês estão adorando a Deus através da sua religiosidade ou através do seu vir à igreja se vocês não praticam todas essas outras coisas, não fazem ofertas de caridade, não são fiéis a Deus e não se contaminam com o mundo. O serviço sacerdotal. A gente vai ver bastante isso também lá nos primeiros livros da Bíblia, né? Lá em Êxodo, em Levítico, Números e Deuteronômio, a gente vê bastante o serviço sacerdotal, serviço dos sacerdotes. E essa é uma palavra que se eu falar para você, que provavelmente você já vai vir em sua mente, né? A gente usa muito isso quando a gente está falando no nosso contexto de organização de culto, né? Essa palavra ela vem do litúrgios, né? Que a gente mais para frente ela foi liturgia. Então ela tem um significado. Para mim ela tinha meio que um significado de como que o culto funciona, mas ela tem um significado bem diferente. Ela tem o significado de você fazer um trabalho arcando com todas as despesas. Então seria mais ou menos você tá participando do culto ali, tá fazendo todo o trabalho, tendo tudo arcado ali por você. Eu vou prestar um serviço para Deus, vindo à igreja consertando algo. Então eu vou lá comprar o fio, eu vou trocar uma lâmpada, eu vou comprar a lâmpada, eu vou comprar o fio, vou dedicar meu tempo, eu vou fazer isso como um serviço sacerdotal a Deus, à igreja, à noiva de Cristo. E essa foi a palavra que Lucas se referiu quando ele falou de Zacarias, o pai de João Batista. Lá em Lucas 1:23.
Lá diz assim: Zacarias permaneceu no templo o restante dos dias do seu serviço e depois voltou para casa. Então Zacarias ele estava lá no templo prestando trabalho, serviços, arcando com todas as despesas. Provavelmente ele arcou com a despesa de ida, de volta, ele estava lá fazendo tudo que precisava fazer no templo, e tudo aquilo ali não era nada, era tudo oferecido simplesmente a Deus, colocando tudo aquilo que ele tinha à disposição ali. Então vamos lá mais para o que significa, para o significado real da palavra adoração. A palavra adoração, ela vem do grego, que seria mais ou menos, né, eu não sou entendido de grego, não falo grego, então eu vou trazer para vocês aqui mais ou menos como se pronuncia a forma escrita. Então ela vem do grego proskuneu. E o significado dessas palavras, como a gente vê ali em litúrgios, né, a gente vê que você prestar um serviço arcando com as despesas. Então a gente vê que ela não tem um significado só, um significado assim, digamos, emocional, ou um significado de algo vago. Ela tem um significado de algo ativo. É algo que você faz, que você age. Então a gente vê que o litúrgios era fazer um serviço, era você fazer alguma coisa, pegar a mão na massa e fazer. Então não era só um significado de prestar um serviço a Deus de coração. Não, era você fazer alguma coisa arcando com as despesas, era ativo. E a palavra adoração, do proskuneu, ela tem um significado também físico. Fazer, você não adianta você, eu estou adorando a Deus. Jesus te amo. Também, mas ela tem um significado ativo. A gente vai ver que o significado dessa palavra, ela traz um significado de uma atitude física, prostrando-se de joelhos, colocando o rosto em terra, beijando os pés, demonstrando que, e fazendo isso, você estava demonstrando naquela cultura antiga que você tinha total inferioridade e estava se colocando à inteira disposição daquele ser ou daquilo que você estava adorando. Então, quando eles iam adorar a imagem, eles faziam isso. Eles se prostravam ao pé da imagem, se colocando mostrando total inferioridade, se colocando a total disposição daquela entidade ali que estava adorando. E hoje em dia nós fazemos isso a Deus, né? A gente vai ver que os patriarcas, os profetas fizeram isso, né? Eles se colocaram à disposição de Deus, eles se prostraram com o rosto em terra e eles estavam ali se colocando em ação, em atividade a Deus ali. Então a gente vê que esse significado ele não é só uma atitude interior, mas ele é uma atitude física. Tanto que essa foi a palavra usada por Satanás na tentação de quando ele foi tentar a Deus ali. Ele falou essa palavra, proskuneu. Se você prostrado me adorares, tá lá na Bíblia, vai em algumas versões, então ele tinha isso, para que Deus o adorasse, simplesmente ele não simplesmente falaria, eu te adoro então, Satanás. Não, ele tinha que se prostrar, ele tinha que se ajoelhar, ele tinha que ter uma atitude física, ele tinha que demonstrar ali para todo mundo que ele estava se ajoelhando, se colocando à inteira disposição a Deus. Então a palavra adoração ela tem esse significado de você se prostrar, e você fazendo isso, você está se colocando à inteira disposição de Deus e está mostrando a sua inferioridade. Então, onde está a adoração na Bíblia? A adoração ela não começa simplesmente lá em Gênesis, né? Ela é etérea, né? Ela é eterna, ela é antes de existir o homem e ela sempre vai existir. Deus não tem um relógio, ou a adoração não começou quando ele criou o homem, ou quando a gente vai ver ali as primeiras aparições ou os primeiros gestos de adoração. Ela existe eternamente, sempre vai existir. E a gente pode ver isso lá em Jó. E é o próprio Deus falando com Jó. Ele diz assim lá em Jó 38, 4-7. Deus falando com Jó: se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Quem mediu os alicerces e as suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou as primeiras pedras dessa construção quando as primeiras estrelas
cantavam e os anjos vibravam de alegria. Então, é o próprio Deus falando aqui que antes de serem lançados os alicerces, antes de ser feita toda a criação, antes de ter feito todo mundo, ou o primeiro ser humano ali, Adão e Eva, os anjos e as estrelas já cantavam e vibravam de alegria diante de Deus. Então a adoração a Deus ela existe e existirá muito antes do ser humano e ali em todo o universo, em todo esse contexto aqui da Bíblia. Ela não começa com ali a primeira oferta, ela existe muito antes. As estrelas e os anjos já cantavam e vibravam de alegria diante de Deus, o adorando e o reconhecendo como único Deus. Então, caminhando pela Bíblia, vamos chegar em Adão e Eva, e a gente vai ver ali que Deus buscava ter comunhão com o homem, né? Mas o pecado ele interrompe essa comunhão que o homem que o homem tinha com Deus e que Deus tinha com o homem. A gente vai ver lá que em Gênesis 3, do 8 ao 9, diz assim: Ao cair da tarde, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: Onde você está? Então Deus buscava ter comunhão ali com Adão e Eva todos os dias, mas o pecado entra e desfaz essa comunhão que eles tinham, né? Há somente um único Deus a ser adorado, e foi ele que criou o homem. No princípio ele criou, e tudo ele fez através de sua palavra, né? Deus fez, mas o homem ele fez com suas próprias mãos. Tudo foi criado por Deus e nós fomos criados para amá-lo, e o homem ele tem essa coisa diferente dos anjos, e como a gente já fala dos anjos, das estrelas que cantavam, porque o homem busca a Deus realmente com aquele significado, proskuneus, né? Ele busca voluntariamente, ele busca se prostrando e reconhecendo total inferioridade àquele Deus, a quem ele está adorando. Andando mais para frente na Bíblia, vamos chegar em Caim e Abel, e ali nós temos uma história bem interessante, que nós vamos falar um pouco mais detalhadamente à frente. Então a gente vê ali Caim e Abel, ambos trouxeram uma oferta, mas uma Deus aceitou e outra Deus rejeitou. E ali as palavras, tudo que está sendo usado ali ainda não é a palavra adoração. Ali as palavras elas refletem mais para oferta mesmo, né? Ali do grego, mais ou menos, significa minchá, uma coisa, algo assim. Nós vemos ali Caim e Abel, e ali eles trazem uma oferta a Deus, e ali a palavra ainda usada não é adoração, trouxeram uma adoração a Deus, não, eles trouxeram uma oferta ali. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, em Deuteronômio, vai ser bastante usada essa palavra oferta, trouxeram oferta a Deus, e a gente vê ali Caim trouxe uma oferta de cereais, Abel trouxe os animais, uma Deus aceitou, outra Deus rejeitou, e houve morte. Mas a gente tem algo bem interessante. Caim matou Abel. Abel era alguém que ofereceu algo que agradou a Deus, e que Deus se agradou e que Deus aceitou, mas Caim, ali na sua ira, na sua inveja, foi lá e matou o seu irmão Abel. Então não tínhamos mais um adorador. Mas como que você sabe que não tinha? A Bíblia vai falar. A gente vê que Caim fugiu, foi para outra terra, tem uma história ali, né? E lá em Gênesis 4 vai dizer assim: Novamente Adão teve relações com Eva e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho para ocupar o lugar de Abel, a quem Caim matou. Sete foi pai de Enos. Depois do nascimento de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vê que nesse versículo que mostra que o nome do Senhor não estava sendo invocado. Que Abel foi morto, não tinha, provavelmente ali talvez ficaram, a gente cogita, né?
o Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase de onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Mas eu gosto de imaginar, e através desse versículo a gente pode, né, pensar um pouco ali. Caim matou Abel, e então acabou ali, não tinha alguém buscando a Deus realmente. E aí, com o nascimento de Enos, e a Bíblia fala que novamente começaram a invocar o nome de Deus. Então Enos foi alguém que trouxe novamente essa invocação, começou ali novamente a adorar, a ofertar, a trazer o nome de Deus novamente ali naquele contexto. Seguindo mais para frente, vamos ter Enoque. Enoque provavelmente você já ouviu falar, temos aí o livro apócrifo de Enoque, que é um livro bem interessante de você ler. Tem muitas coisas ali realmente que são bem, digamos assim, são bem diferentes do que a gente está habituado na Bíblia, mas é interessante para o contexto. E Enoque, ele vai trazer aqui um contexto também bem interessante. Lá em Gênesis 5, 21 a 24 diz assim: Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filha. Ele viveu 365 anos. Enoque sempre andou com Deus. Um dia desapareceu porque Deus o levou. A gente vê que Enoque, ele andou com Deus toda a sua vida, os seus 365 anos. Ele andou em comunhão com Deus até que um dia Deus o levou. E dá pra gente também, né, imaginar como é que era essa comunhão com Deus, a ponto de Deus o levá-lo, né? Então Enoque foi um adorador, foi alguém que buscou e teve comunhão com Deus a sua vida toda, e 365 anos de vida. Mais pra frente vamos chegar em Noé. Noé está lá em Gênesis 6, do 8 ao 9. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra naquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Tanto que Deus separou sua família, né, para construir a arca, para colocar os animais lá e para ser a única família que seria salva ali daquele dilúvio, de tudo que você já deve saber ali do dilúvio, da construção da arca. Lá em Gênesis 8, após o dilúvio, a gente vai ver o que Noé fez. Após o dilúvio, Noé construiu um altar, lá em Gênesis 8, tá isso, Gênesis 8, 20 e 21. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis e ofereceu-os como sacrifício queimado sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício, ficou satisfeito com o que Noé fez. E disse a si mesmo: nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos. Ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância, eu nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Então a gente vê ali que Noé, terminando o dilúvio, já saiu, já fez um altar, já queimou animais, já adorou, já reconhece, já fez um sacrifício ali para Deus como oferta, e Deus se agrada. Então Noé também foi um dos grandes adoradores e servos de Cristo. Mais para frente vamos chegar em Abrão. E Abrão, a gente vê ali em Gênesis 12, que é Deus aparecendo a Abrão, né? Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor, né? E esse altar era como? Pedras empilhadas, né? Então eles empilhavam pedras na sua simplicidade, né, na sua rusticidade. Era o que eles tinham ali. Deus apareceu para mim aqui, vou colocar umas pedras para mim saber que quando eu passar aqui eu vou lembrar que Deus apareceu e que Ele era o único Deus, né? Então, seguindo ali no texto, depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa a leste de Betel, e ali montou seu acampamento, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Então Abraão edificou um altar lá onde Deus apareceu, foi para outra região, edificou outro altar e orou a Deus, reconhecendo que ele era o único Deus. Então Abraão também foi um grande adorador,
foi alguém que, que reconheceu que Deus era o único Deus, né? Como a gente viu na palavra, né? Se prostrou e se colocou à inteira disposição. E é ele que vai falar pela primeira vez a palavra adoração na Bíblia. Né? Vai ser com ele, naquele sentido, naquele contexto que a gente viu ali de proscuneu. Né? Então, vai ser Abraão que vai falar pela primeira vez essa palavra nesse sentido. Então, vai estar lá em Gênesis 22:5. Lá Abraão vai dizer assim: Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha só que interessante. Deus tinha pedido para Abraão subir ao monte e sacrificar seu filho Isaque. Então ele faz tudo conforme Deus tinha mandado, né? Vai lá. Deus tinha dado a palavra para ele que ele seria pai de multidões, teria teria muitos filhos, seria pai de uma grande nação, mas Deus pede para ele matar seu filho. Seu único filho que tinha demorado a vir, que tinha tido todo um contexto ali de ter relações com a serva para ter um filho, porque a própria mulher não estava estéril. Então, quando nasce esse filho, Deus pede para ele matar. E Abraão prontamente obedece. E ele fala que ele vai subir lá e vai adorar e vai voltar. Então ele fala: eu vou subir lá, eu vou proscuneu, eu vou me prostrar com o meu rosto aos pés desse Deus, eu vou reconhecer que ele é o único Deus, eu vou reconhecer a minha total inferioridade, eu vou me colocar à inteira disposição desse Deus para o que ele me pediu. E a gente vê ali a intervenção de Deus mostrando que ele não queria o filho, queria só a obediência e o coração de adorador, que queria ver o coração e a intenção de Abraão naquele contexto, a sua obediência e a sua fé. Né? Abraão, o pai da fé, como sabemos. Eu queria estar voltando aqui e falando mais sobre a história de Caim e Abel, que para mim é uma história bem interessante e ela traz um contexto, um sentido, ela traz uma história de oferta, de adoração, que é bem interessante da gente olhar e que eu acredito que, para mim, ela trouxe muitas lições e espero que traga para você também nessa questão da adoração. Então, lá em Gênesis 4, 3 ao 7, temos a história de Caim e Abel, a história da oferta que os dois ofereceram. Ali não está falando adoração, mas está falando oferta. E diz assim: quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não da de Caim nem da sua oferta. Por isso Caim ficou enfurecido. O seu rosto mostrava o seu ódio. O Senhor perguntou a Caim: Por que você está furioso? Por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Que história forte, né? Então, vamos olhar um pouco para essa questão de Caim e Abel. Né? Ambos trouxeram uma oferta a Deus. Né? Caim trouxe oferta dos produtos da terra, Abel trouxe oferta dos animais, e Deus aceita apenas uma. E a gente vê, e tem uma frase muito que alguns usam muito, e essa frase ao mesmo tempo me traz conforto, me traz segurança, mas ao mesmo tempo ela me traz medo, que é a frase que a gente usa: que Deus vê o nosso coração, Deus vê a intenção. Meu irmão, realmente ele vê, mas o que será que ele vai ver no seu coração, assim como ele viu no coração de Caim e no coração de Abel? Ele viu algo no coração de um dos dois. Então isso pode trazer conforto no seu coração de você estar fazendo algo totalmente de coração, de amor, entregando aquilo a Deus, ou você está fazendo aquilo simplesmente por fazer.
E a gente pode olhar para essa oferta de Caim e de Abel, né, e pensar como que foi esse contexto, né? Deus aceitou apenas uma, né? E Deus olhou ali para o coração e será que ele viu qual a intenção que ele viu ali no coração de Caim e no coração de Abel? Será que ele viu uma intenção de estar cumprindo simplesmente algo, né? Será que Caim foi ali e fez algo simplesmente por fazer? Né? Ele viu que Abel estava indo, estava preparando as ofertas, né? Não sabemos como é que era exatamente naquele tempo, mas digamos que como é nos nossos dias hoje, né? Ali no começo do mês nós damos nosso dízimo, naquele contexto também, será que era assim? Né? Será que ele viu ali que no começo do mês começou a nascer as crias ali, Abel foi lá, já separou os melhores, eu vou entregar isso aqui a Deus. E Abel olhou, opa, tá no tempo de dar oferta a Deus, vou lá separar a minha também, porque tem que fazer, né? Vamos lá fazer. Será que ele cumpriu essa obrigação? Será que ele foi com o coração de simplesmente estar cumprindo uma obrigação, tá fazendo mais um ritual, de novo tenho que ir lá dar essa oferta a Deus mensal, né, ou semestral, como era uma colheita, ou como eram animais, né, não nasciam todo mês, talvez, né, nasciam ali variado. Então Deus viu o coração e a intenção de apenas um dos dois, né? Viu que um estava com o coração e outro estava lá fazendo simplesmente por fazer. Muitas vezes, como é a nossa vida, né? Confesso que algumas vezes vim na igreja simplesmente por vir, fiz os meus serviços simplesmente por fazer, não fiz de coração. Mas isso realmente me assusta sempre, essa história me traz de volta, né? Por que você está fazendo isso? Não faça simplesmente por fazer, né? Faça com amor, faça com o coração, né? O serviço que nós prestamos na igreja não é um serviço para que os outros vejam ou para que o pastor veja, né? É um serviço à noiva de Cristo, né? A noiva que deve ser amada, deve ser cuidada, deve ser respeitada. Então, será que estamos fazendo isso com total amor e zelo e dedicação a Deus, reconhecendo a nossa inferioridade, arcando com todos os custos, com todos os custos que aquilo envolve, né, vindo à igreja e putz, vou gastar gasolina, vou ter que ir lá, nossa, vai demorar, vou chegar tarde, né? Será que a gente está fazendo essa adoração com todo o nosso coração? Não vou lá, né? Ali como a gente viu, né, a liturgia é prestar um serviço arcando com todas as despesas. Não, vou lá, vou fazer, vou dedicar meu tempo, vou dedicar minha energia, vou dedicar meu dinheiro, vou fazer aquilo com total amor a Deus, com total amor à igreja, à noiva de Cristo. A gente vê que nem sempre nessa história, a gente vê que nem sempre aquilo que a gente acha que é bom ou que a gente acha que Deus vai aceitar, ele aceita. Deus tem um padrão. Deus tem aquilo que ele aceita e aquilo que ele não aceita. E ele não olha simplesmente para o exterior, mas ele olha para o interior. Né? Ele olhou para uma das ofertas e ele aceitou apenas uma, porque ele viu que no interior de uma delas algo estava errado, algo não estava agradando a ele. Né? Então a gente vê que Deus, nem sempre aquilo que a gente acha que é bom ofertar, ou aquilo que a gente acha que é certo ofertar, tá correto, ou Deus vai aceitar. Deus tem o seu padrão, Deus tem o seu jeito de ser adorado, a forma como que ele quer ser adorado. Né? E isso envolve todo um contexto, envolve todo o contexto por trás. Como você está fazendo, o jeito que você está fazendo, o coração que você está trazendo, a forma física como você está trazendo, se você se preparou para aquilo, se você colocou tudo aquilo diante de Deus, colocou tudo aquilo realmente como oferta a Deus, né, de todo o coração, com todos os custos, com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Se você estudou, se preparou para tudo aquilo durante a semana e veio ali e fez aquilo com total amor, zelo e reverência a Deus. E a gente vê, né, que só um coração voltado a Deus, que reconhece Ele como o único Senhor,
que se coloca à inteira disposição, se coloca em total inferioridade a Deus, Deus vai aceitar. Deus vai... Ali você realmente vai estar adorando e servindo a Deus, né? Queria fechar com um versículo de Hebreus, que Hebreus fala dessa história de Caim e Abel. Lá em Hebreus 11:4 diz assim: foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ele ainda fala. Por meio da história de Abel, por meio da oferta que ele trouxe a Deus, por meio da fé que ele teve, com o coração que ele teve de estar trazendo aquilo ali com total devoção, reconhecendo o seu amor, a sua inferioridade a Deus, nós vemos e trazemos essa história para os nossos dias de hoje, nesse contexto de adoração e de oferta, do que Deus aceita e do que Deus não aceita. Então eu queria estar deixando isso para vocês nessa primeira aula, todo esse conteúdo de adoração, o que ela é, o que ela pode ser, e como eu disse, ela não é fechada, ela não é só isso que eu estou dizendo aqui. A adoração, ela tem várias coisas que podem envolver ela, né? Ela não é só você vir à igreja, não é só você ofertar, não é só você cantar, não é só você dar seu dízimo, não é só você achar que está fazendo o seu melhor, né? Mas ela tem todo um contexto interior, todo um contexto físico por trás dela. De você estar reconhecendo Deus como seu único Senhor, Salvador, estar reconhecendo sua inferioridade, estar se colocando à inteira disposição, estar arcando com os gastos de tudo aquilo ali que você está fazendo, e dedicando tudo aquilo ali a Deus. Amém? Agradeço pela atenção de vocês, espero ter sido claro em tudo aquilo que eu trouxe aqui, e que possamos estar se vendo aí nas próximas aulas. Deixa nos comentários aí o que você pensava que era adoração, qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça quando foi perguntado. Adoração, achei que era isso, achei que era só louvor, achei que era só cantar, achei que era ofertas. Então deixe nos comentários o que você pensou, o que você acha que é, e nos vemos nas próximas aulas aí, e agradeço por tudo. Obrigado, até!